Senhor Senhor nosso Deus, nosso Amém. Pai, nós Amém. te louvamos, ó Pai. Nós te Louvamos, Pai. louvamos porque em Cristo Jesus, no teu Filho, nós fomos reconciliados contigo. E Amém. hoje nós podemos pegar em ti e chamar de Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado que o seu Espírito habita em nós, Senhor. E Sim, hoje somos a sua casa, somos a morada e temos aprendido a cada dia a perseverar e peregrinar em ti, ó Pai. sim, O Senhor nos limpa daquilo que nós não enxergamos. A sim. tua palavra fala Amém. desenvolver a salvação com temor e tremor, porque é tu, Senhor, que efetua em Amém. nós tanto querer como realizar. Nós Amém. queremos, Senhor, te conhecer mais e mais, Senhor, até um dia estarmos face a face, Senhor, que é o Amém. nosso sonho, ó Pai. Ó Pai, Amém. nesse momento, nos traga a tua palavra, nos traga com clareza, que Sim. não ultrapassemos aquilo que está escrito, que o teu Amém. Espírito possa selar no nosso coração Amém. e possa ajudar nossos irmãos. Estende uma bênção, Senhor, por irmão Renê, suas filhas, Aninha, também toda aquela situação que o Senhor acha necessária ali. Lembramos também do irmão do Vitor, a Lília, Amém. também sua mãe, seus netos, seus familiares, nossos irmãos em Cristo da Argentina, do Amém. Paraguai, também lembramos lá do irmão de Ponta Porã, nossos irmãos. E Amém. também o irmão Weber, Faganelli, nossos irmãos que estão espalhados. Senhor, são tantos, Senhor, que nós estendemos a tua bênção para eles. Amém. Pai, abençoa a nossa casa, nos guarda nesse momento e somos eternamente gratos, ó Pai. Muito obrigado, em nome Sim. de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, é uma alegria continuar Lucas 5, né? Porque nós, resumidamente, nós podemos fazer um spoiler sobre o que nós vimos, né? Podemos dizer que na experiência de Pedro, nós vimos que a pessoa é convencida pelo Espírito de quê? De pecado, de justiça e de juízo. No versículo 8 do capítulo 5, Pedro, diante de tudo que o Senhor falou, diante da presença dele, contemplando a glória de Deus na face de Cristo, ele declara: Senhor, retira-te. Postrado aos pés, que é um detalhe muito importante, ele declara, né? Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, é a convicção interior de cada um que lida com Deus, irmãos. Na Verdade. experiência de Pedro fica bem claro. Na segunda experiência, nós podemos dizer que com aquele leproso, né, que apesar de todo empecilho, de toda contradição, ele foi até o Senhor, chegou, se prostrou, né, e aquela conversa com o Senhor, ele foi limpo de sua lepra, que mostra o que Deus faz quando nós cremos em Cristo Jesus, irmãos. Nós somos perdoados de todo pecado. Em Pedro, convictos, mas no leproso, limpos do pecado. Você vê o que é impressionante, irmãos? Pega a sequência ali, né? E que nós vemos com aquela terceira experiência, que era aqueles quatro amigos que abriram o telhado e colocaram a esse homem prostrado, paralítico, que não podia se mexer, na presença do Senhor. Isso mostra que o nosso serviço, irmãos, quando nós servimos a Deus, podemos conduzir as pessoas até Deus. Então, qualquer coisa que nós façamos, irmão, tem esse objetivo, é que através do serviço, que é a manifestação de Deus em nós, ele possa nos levar a toda a verdade por um lado, mas também conduzir as pessoas até ele. Como o Paulo ele falou, né? Ele falou várias vezes isso que está sobre ele o peso, a responsabilidade, né? Que se ele ai dele se não pregasse o evangelho, né? Porque ele recebeu aquele chamamento. Portanto, nós podemos dizer que na experiência daqueles quatro amigos, né, e tudo que envolveu, quem foi saltado, irmãos? Foi saltado Deus. Amém. Então, nosso serviço não é para a exaltação de nós, não é Verdade. para que nós sejamos vistos, é para que Deus seja exaltado. Então, você vê que lindo, irmãos. E agora? Agora nós temos a experiência do chamamento de Levi, que é o Mateus, viu, irmãos? Então, vou Amém. pedir para o irmão Amaury ler do capítulo 5, versículo 27 ao 32, irmão. Amém.
A Amém. vocação de Levi, né? Ela Sim, tá, eu tô, Lucas, ela também tem a referência em Mateus 9 e sim. Marcos 2, 13 e 14. Maravilha. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e Sim. disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em Banquete. sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Amém. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, Amém. e sim os doentes. Amém. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao Amém. arrependimento. Aleluia, Que aleluia. maravilhoso. Maravilhoso. É extraordinário, né? Quando eu queria ressaltar só isso aqui, né? Em Lucas. É impressionante, irmãos. Quando você lê o versículo 27, né? Passadas estas coisas. Então, um comentário que o irmão Romeu faz, eu gostei disso aí, né? Saindo, viu um publicano. Você vê, irmãos? Então, na experiência progressiva do crente, nós precisamos saber isso que nós estamos falando aqui, trazendo uma aplicação espiritual, é o percorrer de nossa vida toda, irmãos. Essa experiência, essas quatro experiências que nós estamos trazendo, as quatro situações que registra capítulo 5, está fazendo referência ao que nós vivemos, né? Então, desde o momento que nós temos percepção de nossa situação e confessamos diante do Senhor, começa uma caminhada com Deus, irmão. Verdade. Isso nós precisamos estar claros, né? Porque o Senhor veio para aquele que eram seus. E o que fizeram os seus? O rejeitaram. Mas graças a isso, vamos dizer, né? O Senhor declara: Mas a todos quanto o receberam, viu? Olha que impressionante, irmãos. Quem é que convence a pessoa de pecado, de justiça e de juízo? Não é o Espírito. Então, quando É o nós Espírito. correspondemos a essa revelação interior da nossa situação e confessamos nossa situação, olha como que é o contraste, né? Porque Deus demonstrou seu amor para conosco, como fala lá em Romanos 8:5, né? Que ainda sendo pecadores, Deus mandou seu filho. Então, não é a condição, irmãos, de nos aproximar a Deus porque nós somos bonzinhos ou porque nós merecemos. Nos aproximamos de Deus porque nós não conseguimos. Essa é a característica daquele que recebe a revelação de Deus, irmãos. Porque se nós não nós nos tornaríamos como quem? Como aquele fariseu que foi orar no templo. Lembra, irmãos? Ele foi até a presença do Senhor, mas ele não achava que era pecador, irmãos. Ele Verdade, irmão. achava que merecia. Então, você vê como que é. Então, nós nunca podemos dizer que isso foi do passado, vamos dizer, né? Puxa, eu fui um pecador, mas agora eu já fui limpo, agora já estou servindo a Deus, agora já sou aperfeiçoado. Não. Tudo isso que nós vimos aqui acompanha todo o nosso ser. É um constante isso aqui. Quando você acorda, eu sempre falo isso, embora nós já somos declarados filhos de Deus, nós já temos o Espírito de Deus, nós estamos caminhando na vida com o Senhor, estamos servindo o Senhor. Não quita, irmãos, o que nós somos. Nada aconteceu em nós. Não tem melhoria em nós. Isso, irmãos, nunca podemos esquecer. Então, o que aconteceu? Tudo é pela fé. Tudo que nós recebemos da parte de Deus, né? Ou seja, nós somos de Deus em Cristo Jesus, né? Da qual nós tornamos, diz assim o versículo, santificação, sabedoria, redenção, justiça e redenção? Santificação? Não.
O versículo diz, esse é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Nós somos de Deus em Cristo Jesus, a qual se nos tornou da parte de Deus. Você vê, tá vendo? Não é que nós tornamos agora. Então, isso que é muito importante. A sabedoria de Deus é Cristo, irmãos. A santificação é Cristo, irmãos. A redenção é Cristo, irmãos. Tudo é Ele. Então, nós, porque estamos nele, tudo isso passa a ser nosso. Mas, irmãos, nada está feito em nós. E isso é muito importante, porque então você, por um lado, você já experimentou essa limpeza, pelo fato de você confessar, reconhecer e crer no Evangelho, você foi limpo do pecado. Mas a nossa natureza não mudou, irmãos. Nós ainda somos filhos do diabo. Irmão, é forte isso aí. Ninguém quer. Se você perguntar para uma pessoa, ah, não, eu não sou filho do diabo, jamais. Lembra dos judeus que tinham crido em Jesus? Romanos capítulo 8. Vamos lá, irmãos. Depois voltamos aqui rapidinho. Romanos 8, capítulo 29. Perdão, é João. Não estou falando do Romanos, é João. Capítulo 8, versículo 29. Disse-lhe, pois, versículo 28. Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, versículo 29, e aquele que me enviou está comigo e não me deixou só. Por quê? Porque faço sempre o que lhe agrada. Ó, veja bem, irmão, dita estas coisas, muitos creram nele. E disse Jesus, e disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam, olha que impressionante, irmão, isso aqui. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, a contrariedade aqui, irmãos, por quê? Porque não tem revelação do que a pessoa é, irmãos. Em que se apoiavam esses homens para dizer? Que eles nasceram como judeus, que eles eram descendentes de Abraão. Como é que nós vamos ser livres? Agora, quem vê, irmãos, que é pecador, entendeu? Que é aquele que percebe a sua situação, confessa a sua situação, ele agora, pelo se aproximar do Senhor, ele é limpo. Essa limpeza, irmãos, sabe, podemos dizer que ele já fez, né? Porque agora em Cristo nós já estamos limpos. Mas essa limpeza é todos os dias que tem que acontecer. Por exemplo, tem um versículo aqui em 1 João, se os irmãos quiserem ler comigo, né? Ô, É, irmão, sim, irmão. só uma colocação que soa forte nessa frase, Sim, termos filho de Deus e outrora era as trevas, eu acho sim, que a complementação, quando é só nesse capítulo 2 de Efésios, que sim. fala que entre ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, Amém. segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos Tua. filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, Sim, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. É esse amém. versículo que eu queria acrescentar. Muito bem, irmão, porque se mostra um posicionamento do que nós somos em Cristo. Porque assim, quando nós estamos em Cristo, essa é a realidade. Outrora éramos, né? Pecadores, filhos, andávamos nossos próprios pensamentos, né? E fazíamos a vontade de nosso pai, que era o diabo. Mas esse é um posicionamento que nós temos aonde? Não é em Cristo? Em Cristo, em Isso. Cristo. Agora, se você sai de Cristo, você continua tendo tudo isso? Não tem.
Por isso que sempre, irmãos, a exortação, por exemplo, 1 João capítulo 1, versículo 10. Se o irmão Mauri quiser ler, 1 João capítulo 1, versículo 10. Versículo 9 e 10, irmão. Se confessarmos, Perdão, do 8, 9 e 10. se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Aí, Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. aí. Então você vê, por um lado, a gente imagina isso aqui, né? Vou dar um exemplo, você faz uma retrospectiva do teu dia, do momento que você acorda até você chegar ao final do dia. Aí você faz uma retrospectiva, peraí, estou diante do Senhor, deixa eu ver o que que eu fiz de errado hoje. E você começa a pensar, né? Ah, sim, eu falei forte com uma pessoa aí, Senhor, me perdoa por isso, me lava, me limpa, perdoa meu pecado. Então, é como disse assim, a gente se limpou do pecado, confessou o pecado. Mas o que mais nós precisamos perceber não é a ação propriamente dita daquilo que nós fizemos, senão do que nós somos. É isso que nós precisamos ver. Ó, olha como que Paulo nos ajuda em Romanos. Romanos 8, Romanos 7. Olha o que ele diz, irmão. Esse aqui, ele escreveu. Algumas pessoas que intérpretes das Escrituras dizem que isso foi no momento antes de ele ser um apóstolo. Mas eu acredito que ele está confessando isso no momento que ele está escrevendo isso aqui. Não como algo do passado. Ele está escrevendo para quem? Para os romanos, que eram gentios, né? Ó, impressionante, irmão. Versículo 17 começa daí. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque no 15 diz: é porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo, irmãos. Paulo está confessando ele. Esse aqui não está falando de terceiros, está falando dele. Porque eu não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e se o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto que a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habitava em mim. Ele disse assim, irmãos, Pecado que habita em mim, né? que tempo verbal é? É presente, né, irmão? Está vendo, irmãos? Ou seja, parece que entra em contradição com o que o irmão Mauri leu, né? Porque ele Sim. coloca no Eu tempo falei no passado. passado, É, outrora era treva, isso. agora É, sois luz no é. Senhor, né? E é bom trazer isso aqui, irmãos, para nos trazer mais luz. Eu vejo assim que nós, quando estamos em Cristo, podemos nos colocar como um tempo passado. Porque agora, você estando em Cristo, você deixou de ser uma velha criação. Você está na posição de aquele que é novo. E é interessante, quando ele disse o pecado que habita em mim, ele traz o pecado como uma pessoa, não é como uma ação apenas. Olha como continua. Porque eu sei que em mim, aqui versículo 18 é impressionante, irmãos, porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. E se quem? O O pecado que pecado. habita em mim. Novamente ele fala isso, irmão. Ô, Vitor, Pode falar, irmão. ele usa três vezes a expressão habitar. Viu? Eu não posso dizer a cadeira habita, a mesa habita Não. dentro do quarto. Isso, Mas eu posso dizer o Vitor habita no quarto, na casa, né, em qualquer lugar, mas é uma pessoa, na verdade, né? Por isso que ele isso. fala o pecado habita, 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 para poder indicar de maneira forte que tem uma força, vamos dizer assim, Romanos usa também a lei, né?
É Sim, uma lei superior à força que você possa ter e o mesmo fato de querer fazer, de querer vencer. Você não tem capacidade disso, não, de verdade. jeito nenhum. Não tem como. Isso. É muito bom isso. E nós estamos trazendo isso aqui simplesmente para dizer que essa quatro experiências Nunes, não foi uma experiência como do passado. Agora eu estou na experiência de Levi. Vamos dizer assim, se eu perguntasse para os irmãos, nas quatro experiências, qual eu estou agora, né? Sou aquele que está, os quatro amigos que estão servindo o Senhor, vamos dizer, eu estou ali. Por quê? Porque eu olho o pecado como o passado. E aquele que não é digno era Pedro na embarcação. Então, para mim, é tempo passado. E está correto, irmão. Não estou falando que está errado. Está correto. Mas, irmão, toda vez que você acorda, você precisa se voltar para o Senhor. Porque você é um pecador, ou você é alguém que o pecado habita em você. Toda vez que você levanta, irmão, e olha no espelho, a quem é que você vê? Não é boa essa pergunta? É impressionante, né? A quem que A- eu vejo, a- irmão? as irmãs gostariam de se ver como anjos, né? Mas, irmão, você sabe que isso aqui não é negativo. É maravilhoso, porque é isso que nos faz voltar para o Senhor. Irmãos, quando você se volta como um pecador ao Senhor, você vai falar como Pedro, irmãos. Senhor, retira-te, porque sou pecador. Mas se você se apresenta ao Senhor como alguém que não tem pecado, você vai falar como um amigão com ele, né? Ô, tudo bem? Beleza? Nós já ouvimos uma pessoa falando assim, o homem na qual Deus habita. Falava de Jesus, né? Lembra disso? E então, se é um homem na qual Deus habita, então eu também, é um homem na qual eu sou um homem na qual Deus está habitando. Então Jesus é meu amigão. Ele também é um sócio meu. Porque agora Jesus foi no tempo dele, agora sou eu no meu tempo. É um homem, eu sou um homem na qual Deus habita. Não é assim, irmãos. Meu Deus, ele é Deus, ele é o Espírito do Filho habitando em nós. Ele é a santidade, irmão. Por isso que quando você volta para o Senhor e olha para Ele, o que você vê, irmãos? Teu pecado. Todos os dias, irmão, é assim. Mas por isso que quando nós temos experiências muito boas, né? Qual que é a tendência, irmãos? Experiência, você ajudou pessoas, você fez aquilo, e você não brigou com a esposa, né? Você foi um dia maravilhoso. O que que acontece com o nosso coração? O meu acontece, não é, irmãos? Você salta, né? Por isso que, para entrar no Levi, a experiência de Levi é extraordinária quando você traz aplicação espiritual. Porque te mostra uma condição espiritual e não algo que você alcançou, simplesmente. É uma situação, primeiramente, de revelação do que Deus é e como Ele age em tua vida, constantemente. Nós vamos ler agora, né? Vamos entrar nisso. Mas eu gostei de falar disso aqui, trazendo a comparação das quatro experiências como algo constante e não como algo do passado. Toda vez que você acorda, você tem que acordar como Pedro, viu, irmãos? Quando Pedro se posta diante do Senhor e diz: Senhor, sou indigno, sou pecador, não mereço. Em outras palavras, né? Mas depois também você tem que ser como um leproso, se postrar no Senhor e falar: Senhor, se queres, pode me limpar. Puxa, que lindo, irmãos. Ou seja, em minutos do momento que você está na presença do Senhor, você tem esses quatro passos, né? Vamos dizer. Você se humilha diante do Senhor, você confessa que você é pecador, mas você também recebe limpeza no teu coração. O que que é a purificação, irmãos? É nos livrar de nós mesmos, não limpar. Por exemplo, vamos supor, eu fui no barro, né? E eu fiquei tudo embarrado os pés. Aí eu vou me limpar. Então o que que eu faço? Tiro minha calça,
na lama, né? Me ensuciei na lama. Aí eu vou, me tiro a roupa e tiro o meu calçado, tomo um banho e coloco tudo novo. Aí eu tô limpo. Não. A limpeza, irmãos, é nos livrar do que nós somos. E como que produz a limpeza que Deus faz? É quando nós permanecemos nele. Porque nele nós temos a realidade do novo homem. Você vê como que é? E logicamente, quando nós estamos nele e ele está em nós, nós podemos ser aqueles quatro amigos, não é? Que estão servindo, mostrando o servir, né? Amar as pessoas, né? Ou seja, é como dizia aquele que está buscando a glória de Deus em seu viver. E tudo que faz é para Deus. E tudo que ele faz agrada a Deus. Que lindo, né, irmãos? É lindo trazer isso, porque agora nós vamos de novo na leitura de Levi. Vamos lá, irmãos. João, Só um capítulo momento, 5. Pode falar, irmão. Lucas. Eu estava lendo aqui esse Romano 7, né? O irmão Diego tá aí. Pode falar, irmão. Que ali no versículo 23 ele fala, né, que é que me dou conta de que meus membros, o meu corpo, obedece à lei, né? A lei do pecado. Mas esta lei. Bom, vou ler aqui em espanhol. Peraí, que eu Sim, não consigo traduzir aqui. sim, irmão. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley Isso. del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. E justamente me lembrava mais ou menos daquele versículo que fala, né, que sejais renovado pelo nosso entendimento, e alguma coisa assim, só que não lembro Sim. qual, em que livro que Do, estava. é 12, 12, 1. 12, 12, 2. Eu vou ler para você aqui. Aham, Romanos 12, 2. Diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. amém. E justamente esse também me leva de uma pregação de um irmão também que falou que temos que ter a mente de Deus, né? Não sei Amém. se na nossa reunião também já mencionamos isso. Mencionamos. Sim, que Sim. temos que ter a mente de Deus. E tendo a mente de Deus é sempre renovando a mente, né? Amém. O entendimento, sempre Sim. estando nas escrituras, né? Sim. Muito, muito rico. Esse versículo que o irmão falou é 1 Coríntios capítulo 2, né? É, porque o homem espiritual, ele fala, né, Diego? Versículo 15. Julga todas as coisas. E essa aqui é a distinção. Como é que Uhum. uma pessoa é espiritual? Porque aqui o homem espiritual julga, né? É aquele que está permanecendo naquele que é justo. Então, aquele que é justo e que julga. Quando você está permanecendo nele, o julgar é de quem? Julga todas as coisas, quem que é? O Espírito morando nele. Então, nós estamos nele. Julga todas as coisas. E ele mesmo, quem que é ele mesmo? Não julga, não é julgado por ninguém. O Espírito que não é julgado por ninguém. Porque você está permanecendo naquele que julga, irmão. Ou Uhum. seja, você tem a mente de Cristo porque você está aí nele. É esse que é o ponto, irmão. Maravilhoso. Não é como dizer, você vai estudar. Um exemplo, Diego. Você vai fazer uma faculdade sobre biologia. Você se preparou, foi fazendo o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, fez os 5 anos de biologia. Depois vem o mestrado. Você faz mestrado em biologia. Depois vem o doutorado. E você é um doutor de biologia. Não é assim, irmãos, a mente de Cristo. É porque você está nele só. Não é um estágio que você alcança. Eu alcancei a mente de Cristo. Ou seja, É por causa do permanecer meu nele. esforço. Pode falar, Diego. É permanecer nele só. Isso, porque você está permanecendo. Olha como disse o desses 6 agora. Você está ali, né? Fala de novo o. 1 Coríntios 2, desses 6. Tá, 2:16.
¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Aí. Agora, como é que você tem a mente de Cristo? Versículo 14. Pode ler, irmão. El que no tiene el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Tá vendo? Ou seja, nós temos, quem é nós temos a mente de Cristo? Aquele que está em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, eles não têm a mente de Cristo. Por isso que o homem natural não consegue o quê? Discernir as coisas de Deus. Mm, Porque para eles as coisas de Deus é o quê? Locura. Loucura. Isso significa que as pessoas que são naturais, elas não têm a mente de Cristo. Agora nós, e aqui vem para os da fé, para aqueles que creem, né? Como falou no versículo 9, para aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus eles têm o que neles? O Espírito de Deus. E, inclusive, nesse mesmo capítulo, versículo 10, ele vai dizer que quem é que conhece as coisas de Deus, senão o seu próprio Espírito que está, o próprio Espírito de Deus que conhece? Diz assim o versículo 11, né? Primeiro versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas, tá vendo? Prescuta até mesmo as profundezas de Deus. Porque quando Aquí somos... fala, ahí fala cómo o espíritu todo Perscruta. Perscruta aquí é fala, examina. examina. É, sim. Amén, Inquirir amén. seria uma palavra em português. Inquire, né? Pesquisa, examina, seria a tradução. É, Ujú. perscruta. Ou seja, quem é que perscruta, quem que examina, quem investiga o que Deus quer? O próprio Espírito dele, que conhece as coisas de Deus. Viu? Olha o versículo 11 agora. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? E aqui a pergunta é: quem é que tem a mente do homem? Não estamos falando da mente de Deus, né? Quem é que tem a mente Mm. do homem, Diego? O espíritu que está nele. O Espírito que está nele. Tá vendo? O propio Então, espíritu humano. quem é que conhece a mente do homem? É o próprio homem, né? A próprio espírito dele que conhece, tá vendo? Sí, Então você tem a mente de quem? Naturalmente falando. A tua própria, né? sí. O versículo estamos te mostrando aqui. Ora, assim também, olha, as coisas de Deus, ninguém as conhece. Senão, O espíritu de Dios. então como é que você tem a mente de Deus, irmão? Ou a mente de Cristo? Tendo espíritu de Dios. Porque esse espírito que habita em você conhece o que, irmão? Tudo, examina tudo. Conhece as coisas de Deus, irmão. Tá vendo? Sí, Ou ficou claro agora o versículo? Não é para uma pessoa especial. Não é para uma pessoa que se preparou, se formou, fez mestrado e depois fez doutorado nessas escrituras. Não. É para aquele que tem o Espírito de Deus habitando nele. Não por isso amén. você não vai deixar de investigar e buscar, não, nada disso, né? Ujú. Simplesmente estamos colocando as coisas no seu próprio lugar, não é? Sí, Voltando em Romanos 7, ficou bom aqui, nesse ponto, não? ótimo, ótimo. Romanos 7 agora. Vamos lá de novo. O irmão trouxe esse versículo aqui, né? Eu vou ler em português, ele lê em espanhol. Porque eu sei que em mim, versículo 18, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Isso é muito bom, isso aí, irmãos. Porque quem é que se engana a si mesmo? Somos nós mesmos. A Deus ninguém vai enganar, irmãos. Aqui, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Eu posso estar enganado, mas Deus não vai ser enganado, irmãos. Aquele que semear para a sua própria carne, o que ele vai colher?
Fala, Carlos. Pecado, carne. O versículo diz: vai colher corrupção, Uhum. morte. Mas aquele que semeia para o espírito colherá dele o quê? Vida. Ou seja, Ô, na Vitor, carne ô, vai ser Vitor, morte. ô, Pode, Vitor, pode falar, irmão esse, Carlos. esse engano veio lá de Gênesis e Deus de fato impediu. Porque assim, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele ficou muito contente, falou que era muito bom demais, bom mesmo, né? Isso deu alegria, satisfação para Deus, né? E Também. ele repousou, né? Sim. E logo depois deu uma comissão para ele. Agora, a pergunta é: ele conseguiu fazer aquela comissão de encher a terra e sujeitar com autoridade? Não. Não. Por um lado, porque o pecado entrou e criou problemas ao homem que foi criado na imagem e semelhança de Deus. Mas debaixo desse mesmo princípio, você vê que Deus fechou a possibilidade do homem pegar da árvore da vida, porque ele podia estender também, mesmo assim estender a mão e comer dela. E aí teria um maior problema ainda, maior dificuldade. Então, Deus Verdade. não poderia fazer isso aí. Mas assim, o velho homem, ele quer fazer coisas para Deus. Aí, Gálatas, vou nesses versículos aí. Gálatas fala assim, o Paulo, por exemplo, quando ele descobriu que a carne, o ego, o velho homem e todos os nomes que possa ter, né? Cada uma delas tem uma função específica dentro da velha criação. Aí Paulo fala, não eu, porque o primeiro eu que ele fala, irmão, o único lugar dele é a cruz. Ele não serve mais para nada. Só que o velho homem ainda tem essa falsa sensação que pode fazer alguma coisa para Deus. Isso. Então, na mente dele, ele entende, por exemplo, essa mensagem que a gente está falando. A gente pode entender que é uma. Ah, eu entendi a mensagem. Isso é suficiente? Não, Não. não é suficiente. Não. Precisa ainda diante de Deus, orar para o Senhor, falar: meu Deus, eu entendi isso, o Senhor me revelou, É. mas me leva até essa realidade. Amém. E aí, por exemplo, se eu queria unir essa expressão para a gente entender melhor, o Paulo fala em Romanos capítulo 7 da dificuldade. Romanos 8 também fala que a carne está doente, né? Mas Sim. ele deu um jeito, assim, vamos dizer, um caminho para que a mente nossa Sim. possa realmente ter a verdadeira experiência da realidade que temos em Cristo. Então ele fala assim, a mente colocada no Espírito da vida e paz. Então, aí ele fala também que a mente colocada na carne é morte. A Sim. morte você pode não sentir, mas a morte ele tem um efeito a longo prazo. Ela tem um efeito a longo prazo. Você pode ter boas intenções? Pode, e tem mesmo. Todos nós temos boas intenções, mas nem todas as intenções nossas são da mente de Cristo. Então, a maneira que você possa ter a mente de Cristo em verdade é quando nessa parte é questão sua. Você tem que colocar na mente e no Espírito. Deus Sim. não vai te forçar. Deus vai preparar todas as condições, as É. formas, né? O ambiente, o caminho para você colocar no Espírito. Mas é você que vai ter que colocar a mente no Espírito. Você quer Amém. conhecer a vontade de Deus? Você precisa disso, precisa renovar sua mente, Romanos capítulo 12, né? Então, esse assunto é bom, foi isso que eu queria falar. Obrigado, irmão. É muito bom, porque tem uma ação nossa, né? É permanecer naquele que realiza. Eu queria aproveitar essa leitura aqui de Romanos 7. Irmão Amaury, você está lá? Eu ia só acrescentar, Sim, pegando um gancho com o irmão Carlos aí, sim, esse versículo que ele tinha comentado em Romanos 7, eu estava com 8 aqui, ó. sim. Romanos 8 fala assim, porque o pendor da carne Isso, dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz, né? O que o isso, irmão falou aí, o irmão sim, Carlos colocou. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, muito bom. pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós.
E se Aleluia. alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí Amém. fica mais rico quando Mais você rico. descreve o Romanos capítulo 7, Sim. quando chega no essa luta da carne e do Isso. espírito, mas fala: desventurado homem que sou. Sim. Quem me Quem? livrará do corpo dessa morte? Aí você vê que a graça é Deus manifestando em Cristo, indo a Aleluia. nós, porque vemos que nessa carne, como diz, é uma dicotomia isso que É uma está falando. dicotomia. Nessa carne existe lepra, Sim. e nessa lepra existe morte, e se andais só na carne, você não faz a vontade de Amém. Deus, né? Por isso que o irmão Carlos falou: a mente sendo renovada no espírito é vida e paz. Sim. Por isso, irmãos, que a vida em Cristo é uma vida de permanência e se alimentando Aleluia. constantemente, andando, né? Por exemplo, eu gosto muito daquela expressão do azeite. O meu azeite dá para hoje, mas Sim. amanhã eu tenho que, de madrugada, já renovar esse azeite. Eu tenho que estar com a Isso mesmo. vasilha cheia desse azeite, né? Amém. Por quê? Aí você vem os dardos inflamados do maligno, você vai estar, não que a tua carne melhorou, mas você vai estar defendendo que você vai estar em Cristo, né? Amém. Então é muito rico. Eu acho que Romanos 7, 8, pega um gancho bom aí, viu, Diego? Que ela dá uma clareza a respeito daquilo que nós estamos falando. Aí, quando você vê a situação lá de Lucas, né? Como que nós Sim. falamos lá Lucas de 5. Zaqueu, né? É. De Levi, porque se você vê a situação de Levi, você pensa bem, o Senhor poderia ter colocado, os cobradores de impostos eram homens ricos, e eram homens extremamente odiados, Sim. porque eles tinham um ponto de cobrança de impostos. Então, como que o Senhor vai trazer um homem desse para dentro da palavra, né? Então, você vê o que o Senhor colocou no extremo. Assim como o Sim. Senhor colocou lá aquele, aquele leproso que se aproximou do Senhor, aquele que foi um aleijado que entrou, que os irmãos trouxeram, o Senhor traz um outro exemplo também, a situação de Levi, né? Porque você fala, aí leva até os fariseus, os publicanos, a ficar em confronto. Fala, mas como que pode, né? Mas aí o Senhor coloca, realmente, o Senhor não veio para os sãos, Sim. veio para os doentes, né? Amém. Então, aleluia, aleluia. Eu só quis pegar esse gancho de Muito bom, irmão Romanos Moreno. 8, porque esse pendor da carne é inimizade Contra contra Deus. Deus, né? Por isso que muitas vezes é uma palavra forte. Quando a gente fala é, o pecado, quando habita, você está na carne, você está fazendo a vontade do inimigo, a vontade do Isso. diabo, né? Então há uma luta, mas se eu realmente o espírito que habita em mim, se eu mantenho essa chama acesa, ele é vida e paz, né? Amém. Então é muito importante colocar isso, né? Amém. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, mas tem uma Sim. preposição. Sim. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, Amém. né? Aleluia, irmão. Amém. Cortei aí, irmão. Pode Não, muito continuar. bom. Acrescentou perfeito. Eu queria perguntar para o Diego agora. O Diego, você está em Romanos 7, né? Sí, Bom, tem o versículo 24 e tem o versículo 25. Eu queria que o irmão lesse 24 e 25 e você me dissesse, com o que nós já falamos até agora, o versículo 24, a quem representa desses quatro que nós mencionamos? E o versículo 25, a qual desses quatro representa? Pode ler, irmão? soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Muito bom, hein? Quem você encaixaria desses quatro, que é Pedro, o leproso, tem os quatro amigos e o Levi? Qual dos quatro você encaixaria no 24? Eu mesmo. Não, esse sim, com certeza. Miserável de mim. Miserable. É, Pedro.
Não chama todo, não. O- É o Pedro, Diego. Pedro falou no versículo 8, lembra? Senhor, retira-te de mim, porque sou miserável de mim. Aí, ó, tá vendo? Versículo 24. E o versículo 25, a quem que você colocaria agora? Você fica para você, o leproso, os quatro amigos e o Levi. Quem que você colocaria agora? Não é boa? En conclusión, solamente yo me prometo la ley. Sí. Fica, fica um negócio para pensar bem no assunto, né? Porque É fácil aqui, porque ele está falando do leproso. Lembra que a é, condição anterior é miserável, sim, mas no 25 ele vê a saída agora. Quem que limpou aquele leproso? Quem que é a solução para Paulo aqui, dessa miséria? Quem que pode livrar ele? Cristo Jesus. Jesus Cristo. Então o leproso foi limpo por Jesus Cristo, tá vendo? É o leproso aqui. Não ficou bom? Sim. Ficou ótimo, irmão. É isso. Porque nós estamos só simplesmente fazendo aqui, trazendo aplicações espirituais de coisas que aconteceram em Lucas 5. Então, estamos usando as escrituras para nós desenhar isso que Deus faz conosco. Carlos falou, sou eu. Quando você lê o 24, todo mundo vai falar, sou eu mesmo. Miserável de mim, quem me livrará? Mas o tempo verbal que eu gosto, ele não diz quem me livrou. Quem está escrevendo é Paulo. Paulo crente está escrevendo essa epístola. Mas, Diego, você acredita que ele não disse no tempo passado, irmão? Uhum. Por que que ele não disse no tempo passado, se ele já é crente? Não é boa pergunta? Porque nunca nós vamos ser livres do que somos, irmão. É nós mesmos, nós continuamos Muito sendo bom. a mesma coisa. Isso é muito bom, irmão É, Vitor, porque isso. senão a gente cai naquela palavra que é sem querer a religião aperfeiçoar a carne, É exatamente, irmão. Muito entendeu? bem isso Porque aí. ela é sutil, né? Sutil. Então, vamos citar um exemplo aqui. É o irmão Diego. Puxa, irmão, eu estou melhorando bem, hein? Aí, Nossa, como que eu estou progredindo bem na festa. Você está vendo? Como que eu estou... Olha como que eu estou compartilhando, como que eu tô... Então, o que que acontece? De repente, na hora que você vê, no outro dia você toma uma queda em isso. coisas que nem se coloca para um irmão em Cristo, né? Mas a queda tão elementar, uma coisa tão pecado tão banal, que você fica até com vergonha. Então você fala, miserável homem que sou. Então é isso daí importante, saber que a carne não é aperfeiçoada. Por Amém. isso que ela vem, porque quando ele fala muitas vezes verbalmente, mecanicamente permanecer em Cristo, mas a palavra permanecer é constante renovação da mente estando em Cristo, né? Aleluia. Porque daí você olha para sua carne, vem aquela figura, né, do próprio, quando você colocava a mão, você via a lepra, A aí lepra. você colocava a mão, porque o Senhor coloca essa correlação com Romanos 7. Sim. E Paulo, se Paulo colocasse Romanos 7 com aquela situação lá de Moisés, quando ele colocou a mão por dentro, ele viu a lepra, então mostra que realmente para Paulo ficou muito tranquilo essa Sim. consciência, né? E para isso vai para a gente não se aperfeiçoar e não se apoiar na carne, Isso, irmão. né? Verdade. Por isso, Muito irmão, bom. a gente tira muito legalismo disso. Isso. Até um exemplo, muitas vezes tem grupo A, grupo B, tem uma maneira de falar, uma empolgação, uma maneira de cumprimentar, senão você não é aceito. Existe muito legalismo religioso em função daquilo que o homem cria coisa como se eu estivesse melhorando essa carne, né? Sim. Então é muito sutil. Para a gente levar a carne realmente à morte todo dia, né, irmão? Sim, irmão. Para que Cristo, Ver- porque se Cristo realmente estiver fazendo todo dia a limpeza no nosso coração, a gente vai ter aquela sensação que nós falamos, andar sempre com a vasilha, sempre nós somos servos, sempre nós não somos merecedores e sempre nós não vamos julgar, como diz a palavra, né? Mas isso é o Verdade. Senhor na nossa vida. Muito Amém. rico essa palavra, né? Amém. Amém. Porque daí você vê uma relação muito. Pedro viu a situação. O leproso, puxa, ele viu que ele estava numa situação.
que não tinha jeito, só se ele aproximasse do Senhor, né? Sim, Agora você vê Levi, irmão, poxa vida, Levi, naquele meio, você tenta tentar ver aquela circunstância. sim. Ele abandonou tudo, irmão. É isso aí. Ele restituiu as Amém. pessoas. Maravilhoso. Ele, porque aquilo, a luz veio para ele com a tal intensidade que ele falou, gente, Sim. que miserável. Ele pode falar, Miserável. miserável homem que sou. Não tem Sim, essas palavras assim, mas é um coração de arrependimento. sim. É um coração de um homem que se chegou diante do Senhor e viu sua natureza, Isso. né? Você sabe que, irmão Maurí, gostei muito do que o irmão falou agora, porque me trouxe mais luz ainda da aplicação espiritual do Levi. Quando nós trazemos a experiência do Levi, o que que era essa situação espiritual, vamos dizer, dentro do povo? Como que era? É um publicano, não era É alguém aceito, publicano, né? sim. Desprezível, né? O que que mudou agora para ele, irmãos? Não é o chamamento? O Então, chamamento. pensa comigo. Nós somos aqueles que fomos chamados pelo Senhor. Quando estamos nele, nós somos aquele discípulo que seria um apóstolo no futuro. Discípulo. Você imagina, de uma condição vil e desprezável que era um publicano, porque mesmo tendo toda a riqueza que ele tinha, era desprezado, viu, irmãos? Não era aceito. Era religioso. Pelos religiosos, perdão. Agora, olha como que é a constante agora. Se ele saísse de Cristo, o que que ele voltaria a ser? Vil e despreciado. Vil e desprezado. Agora, ele está lá como um publicano, cobrador de impostos, mas agora ele mudou. Ele é um discípulo. Olha só, irmãos. Ou seja, Verdade. quando você está em Cristo, você é nova criatura. Mas se você sai dessa nova criatura que é Cristo, você volta a ser o quê? Um vil e desprezível publicano. Miserável. Verdade. Miserável. O que que te diz a experiência de Levi? Permaneça em Cristo. Verdade. Isso é maturidade, irmãos. Ô, Vitor, deixa eu dar Sim, um comentário aí. Não é incorreto a gente agradecer a Deus porque a gente foi redimido pelo Senhor, recebemos o Espírito Santo, fomos feitos filhos de Deus na por vontade do homem. Isso eu acho que a gente tem que declarar de forma muito forte sim, irmão. que quem não gosta de ouvir é Satanás, isso daí, né? Isso. Mas isso ainda assim não dependeu da nossa capacidade ou a nossa condição de ser boas pessoas, né? Sim, Então, o Senhor não escolheu a gente por causa disso, não se baseou nisso, né? Escolheu porque ele quis. Afinal de contas, não tem quem que possa falar alguma coisa, nem o próprio Satanás, né? Agora, por outro lado, tem um outro lado que a gente tem que reconhecer que a gente é pecador. Só que a diferença de um pecador comum para um pecador que nós somos, né? É que eles primeiro não reconhecem que são pecadores. Para eles o pecado não é pecado, né? Outros que têm entrado na religião, eles acham que são boas demais porque são boas, então Deus não teve outra escolha que teve que escolher eles como tal. Eles são muito bons demais, né? E nós temos que ter uma consciência que a gente é pecador por natureza, porque a natureza do pecado que Paulo fala ali, né? Paulo fala assim na questão em Romanos capítulo 7, né? E fala que ele usa a expressão, ou vamos dizer, 7, fala assim, 7:17. Neste caso, quem faz isto, ele reconhece isso, né? Porque tem uma lei superior da capacidade que ele tem, que na lei da mente dele, ele gosta da lei, mas ele não consegue porque tem uma lei superior a ele, que é a lei do pecado, né? Que é vamos dizer, o próprio Satanás dentro da carne dele, que é uma lei muito forte. Já não sou mais eu, mas é o pecado que habita em mim. E eu sim. estava pesquisando aqui, e a palavra habitar, tanto para o pecado como para o habitar de Deus, o Espírito de Deus dentro de nós, é a palavra oikeio. Os dois habitam.
e os dois estão brigando, vamos dizer assim. E quem vai decidir para aquele lado vai pender, né? Isso é a palavra certa? Sim. Vai estar? É eu. Eu no sentido da mente colocada no espírito ou não. Então, essa questão, irmãos, é muito importante, mas do lado do Espírito de Deus, vamos dizer assim, a atitude correta nossa deveria ser assim: o Espírito Santo habita em mim. Agora, quem tem direito legal, legítimo, porque Cristo cumpriu a justa exigência de Deus, e esse Cristo que cumpriu, que fez, que realizou, agora ele, vamos dizer, nos comprou, e ele, por isso, pelo sangue dele, o Espírito Santo pode habitar dentro de mim. Sou filho de Deus, sou declarado filho de Deus. Satanás fica com ciúme terrível de nós, de fato. Ele está com raiva de você, de mim, de todo mundo, né? Que é filho de Deus, vamos dizer assim. Então, esse habitar como um direito legítimo que Deus tem sobre nós, porque tem alguém que estava morando também antes disso, que morou a partir do momento que a gente nasceu, né? Que é uma herança que recebemos no velho Adão, né? Então ele estava dentro, manejando a nossa vida. Agora tem alguém que está habitando e governando num princípio totalmente diferente para nos dar vida. Então, vamos dizer assim, ele é quem quer conduzir a nossa mente, a nossa vontade e emoção. Esse espírito. Então, o viver desse espírito é o novo dono de casa. Amém. É o novo dono de casa, mas eu preciso saber disso. Por isso que eu não devo para a carne, mas eu devo para o Espírito, Amém. eu devo para o Senhor. Então, a minha nova identidade, por exemplo, ele fala assim, um versículo 9, né, capítulo 8, fala assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Sim. Você tem o Espírito de Cristo, Vitor? Tem, irmão? Então, o novo dono é alguém que é chamado Espírito de Deus, ou o Amém. próprio Cristo. Amém. E isso, irmão, isso tem que chamar muito a nossa atenção. Vamos dizer assim, tem dois inquilinos dentro de nós. Aí que tá a briga, né? Por isso que o Paulo, por um lado, diz: é miserável de mim, meu Deus, o que que eu faço? Como que eu vou ser livre disso? É Isso. impossível, não tenho capacidade. E a minha carne está doente e a lei ainda mais veio me exigir, eu não consigo fazer isso aí. Então, esse morador também, e a mesma expressão seria oikeio, para descrever a presença do pecado. Mas não é Sim. só o pecado, mas também todos os pecados. O que me incomoda são os pecados que eu faço. Isso que me incomoda. Então, o Paulo dá uma solução para isso aí, né? Porque ele tem um argumento correto para falar assim, já que é uma batalha dentro de mim, um está de modo ilegal. Ele perdeu. Primeiro que perdeu, porque na cruz ele perdeu. Satanás perdeu na cruz. E Cristo também solucionou os problemas dos pecados que eu posso cometer, porque eu continuo sendo pecador. Só que eu posso me arrepender e o Senhor pode me perdoar. E de forma legal e legítima. O outro entra dentro e age dentro de mim, criando uma confusão terrível dentro de mim. Então, agora o Senhor quer despojar esse morador antigo, ilegal, porque a legalidade, vamos usar essa palavra legal, porque isso dentro do ponto de vista de Cristo, né? Existe a questão legal ou ilegal, né? Satanás age de forma enganosa, irmãos. Engana a nossa mente, engana a nossa emoção. Por exemplo, o sentimento de que eu sei fazer as coisas, esse é um engano que a gente tem no velho homem. Sim. Por exemplo, a questão de eu sou melhor que o Vitor, porque eu não faço aquilo, é um sentimento que vem do velho homem, da Sim. carne. Não é da carne no sentido de pecado, de fornicação, adultério. Não estou falando assim, também existe, né? Mas não é nesse sentido, mas o simples fato que eu me acho melhor que o Vitor, eu sou superior que o Vitor, e eu não trato ele como meu próprio irmão, como alguém que também foi redimido pelo sangue, já é um fato que o pecado está me controlando, está me conduzindo. Então, Sim. esse novo dono de casa, ele não é invasor,
ele é alguém que tomou propriedade de nós e a partir do nosso espírito. Então, Paulo fala: a mente colocada no espírito é vida e paz. A mente colocada na carne é morte. E muito interessante isso, que eu vou finalizar essa questão. Diz que o Romano, capítulo 7, tenta agir Satanás como um invasor sem teto. Não tem lugar. Não tem mais lugar. Mas ele está aí. Ele está criando problema para nós, né? É o, como chama no Ou Antigo sem terra, Testamento? sem terra. É como se enterra, mas ele continua ainda, né? Ele não se recusa, Sim, ele não quer sair de qualquer jeito. Ele está escondido nos cantos, né? Toda vez que você ou eu ficarmos na carne, ele aproveita as oportunidades, ele faz um barulho para destruir. Então, a inclinação é a questão. Quando a gente se inclina do lado de quem? Do lado do velho inquilino ou do velho homem, no Romano capítulo 7, né? Aí o Paulo soluciona no Romanos capítulo 8, porque aí ele dá muito claro, dá para nós entender que o Espírito agora mora dentro de nós. E nós amém. não estamos devendo nada para a carne. Claro que a gente de vez em quando cai para a carne, né? Aliás, todo dia nossa luta é essa aí, né? Amém. Muito bom, irmão. Eu gostei dessa expressão do inquilino, né? É. Muito bom, viu, irmão? Foi muito boa essa correlação, né? Verdade. É. Você sabe que eu, quando estava aqui refletindo sobre isso, eu fiquei impressionado o chamamento de Levi. Os irmãos também, né? Alguém que tem muito a perder, porque se você for olhar uma pessoa como Levi, ele tinha o quê? Socialmente falando, E era um homem muito rico, né? muito Os rico, cobradores. Era rico. muito rico. Ele era malquisto, né? Porque um cobrador sempre não é bem quisto, mas ele era um Isso, homem muito rico é e muito tinha as rico. pessoas que ele devia agradá-lo, né? Tem. A expressão que é maravilhoso. O que tinha no coração de Levi para ter essa reação? Você lembra? Sabe o que me fez lembrar do Saqueu também, né? Zaqueu. Saqueu era um homem rico, né? Aquela hora eu me confundi com Zaqueu, irmão. É. Quer dizer, isso aqui Saqueu, quando o Senhor chama ele também, o Senhor fala assim, não chamou para ser um discípulo, mas chamou para ir na casa dele. Desce depressa, Saqueu, que hoje me importa pousar na tua casa. E você não vê em nenhum momento o Senhor repreendendo, corrigindo, não. Simples foi lá jantar ou almoçar, sei lá. E a reação desse homem é extraordinária, irmãos. Porque ninguém mandou ele fazer aquilo. Olha o que o Senhor faz no coração do crente verdadeiro, irmãos. Isso que é impressionante. Verdade. Não precisa falar muito, irmãos. Vem, segue-me. Ou desce depressa que me importa pulsar na tua casa. São coisas, irmão, que somente com crente verdadeiro acontece, irmão. Não é, irmão Mori? Viu, irmão Vitor? E olha esse versículo como fica forte. Os Sim, fariseus e seus escribas isso. murmuraram Murmuraram. contra os discípulos de Jesus, perguntando: Sim, por quê? Olha, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores, né? Aí você vê, você faz uma reflexão da mulher adúltera, apanhada de adultério, o leproso. Aí você faz uma reflexão, mas faz. você vê que o Senhor chega na onde as pessoas não chegam, Isso, irmão. né? Então, Maravilhoso. os fariseus, escribas, não tinha condição de chegar. Não, Mas o Senhor fala: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, né? que coisa, Não né? vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O, o, o princípio vem do arrependimento e crer. Porque quando você crê, houve uma situação de arrependimento. Porque há uma mudança de posicionamento, né? Então, eu fico imaginando o que, que deveria ter passado na situação de Levi, o que, que ele estava dentro da cabeça dele, porque deve passar um filme, né? A maneira com que ele vivia nesse ponto. O que acontece, ele deve ter visto, o próprio mestre já vinha dentro das suas orações buscando, e o Senhor cria uma circunstância. Ele vai e senta, ele não julga, não fala nada, né, irmão? Isso eu fico impressionado, não dá um sermão,
né? Não dá uma coisa, ele fala, hoje convém eu aqui, é, como se diz, é, eu convém eu sentar com esse. é, na hora que ele senta com esse banquete, né, que eu quis lembrar, Isso. esse banquete na sua casa, esse banquete foi um compartilhar. Ele viu a luz do Senhor, aí ele viu as trevas, né, irmão? Viu Sim. tudo e houve uma mudança, né? Então, aleluia, aleluia por essa palavra. Essa palavra dá muita reflexão, né, de Dá muita Romanos. Isso que o irmão Carlos trouxe, eu gostei demais desse inquilino. Um inquilino já está vencido, mas ele vem lá para realmente querer um espaço. Sei. Eu gostei muito, porque é isso. Porque nós não podemos realmente dar razão para a carne. Porque na Amém. carne, realmente, irmão, ela é onde que está a morte, né? Que a gente possa ter um coração sempre de arrependimento, né? O arrependimento está voltando para o Espírito, voltando para Amém. o Senhor, andando na sua presença, né? Amém. Muito rico, irmão. Ô, Sei. ô, Você irmão, sabe que. Pode- você viu, ô, Vitor, desculpa, Sim. você viu a gente até, parece que tem uma correlação nessa questão da casa, mudar de casa, né? Porque você vê, por exemplo, no caso, Zaqueu, você mencionou, né? Diz que o Zaqueu, ele correu, subiu para, vamos chamar aquela árvore, sicômoro, né? Diz que sicômoro é uma figueira brava, uma figueira silvestre, né? Não é. Então, e ele era muito pequeno, ele subiu ali para olhar, queria apenas ver Jesus, né? Mas aí que mudou a história de Zaqueu. E o versículo que eu queria tocar é assim, olha só. Zaqueu desceu depressa porque o Senhor falou para ele, né? Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar aonde? Em tua casa. Ou seja, Satanás por muito tempo controlou a vida dele por meio do dinheiro, do dinheirão, né? Agora o Senhor falou, eu vou mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vou entrar na tua casa. Imagina, irmãos, para ele deve ter sido muito impressionante, porque eu acho que não entrava na cabeça dele, porque só ficou para olhar, né? E Sim. essa mesma expressão de casa, Vitor, Hum. aí, que no grego a palavra para pousar ou ficar aqui é meinai, do verbo menor, significa permanecer, habitar, fazer morada. Amém. Ou seja, um novo habitante na vida dele, né? Claro que não é não é pelo Espírito que entrou dentro dele que eu estou dizendo assim, mas a vida dele mudou totalmente, porque ele não falou, vamos comer um lanchinho com você. Não é essa questão de comer em si, mas é entrar na casa dele e estabelecer um lar dele, uma vida diferente. Então, essa questão de mudança de hóspede tem muito a ver com Romanos capítulo 7. Pro capítulo 7 é uma bagunça, irmão. O Paulo entrou numa bagunça. Não sabia o que fazer, porque o velho homem, irmão, só faz bagunça. Ou seja, o pecado, quer dizer, que habita em mim, em você, se a gente dá chance para ele, ele dá bagunça, faz bagunça, né? Igualzinho o Zaqueu. Só que um dia o Senhor entrou na nossa vida e ele mudou a nossa situação. E hoje, pela comunhão que a gente pode ter com ele, ele, de fato, ele vai mudando o nosso destino, né? Então, é, a gente não pode mais se preocupar que não tem solução. A gente tem solução, irmãos, porque tem um novo dono da nossa vida. A gente deve para alguém, para o Espírito. Não é que a Amém. gente vai pagar. Não estou falando disso. Eu estou falando assim, por exemplo, vamos supor, eu faço um favor enorme para o Vitor. Tá precisando demais. Não é que na nossa consciência existe uma coisa assim, eu devo para o Vitor, não é que eu devo, não é que eu vou pagar para o Vitor, mas eu devo algum tipo de relacionamento diferente para ele, porque ele fez um favor enorme para mim, me ajudou muito. Não estou falando, é um exemplo muito simples, né? Mas a gente deve para o Espírito, porque o Espírito vai nos dar vida e paz. Mas a carne, irmãos, o que que dá para a gente? Nada. Sou dor de cabeça, confusão, miserável de mim, como Paulo diz. Quem me libertará?
Aí ele falou, me dá uma solução, mas o Espírito sim pode me dar liberdade em Cristo Jesus. Só isso que eu queria dar essa menção com relação aos... Amém. Muito Muito, bom. muito bom, irmão. A Lília está lembrando que o senhor falou, hoje chegou a salvação na tua casa. Mas nesta casa. Muito bom. Isso. Você sabe, só terminando aqui a ideia, o raciocínio aqui da aplicação espiritual de Levi, por que que eu coloquei na apostila é, maturidade ou crescimento de vida, né? É porque ele representa o tipo de pessoa que a escolha, vamos dizer, a partir do chamamento dele, o Levi passa a ser um discípulo. Não é mais um publicano que está ao serviço de Roma, sendo vamos dizer, expressado pelos judeus. Agora ele é um discípulo do Senhor. Quando você olha as três experiências fora de Levi, você vai ver, vamos dizer as coisas ali, né? Pedro sendo um pecador, o, o leproso sendo limpo da lepra, e o resultado disso é que agora você está envolvido com as coisas do Senhor e você é alguém que serve ao Senhor, de bom grau. Você está vivendo uma vida com Deus. Mas na experiência de Levi, ele fala de uma intimidade mais profunda. É isso que o irmão Mauri trouxe, é aquela festa que Uhum. ele celebrou, né? Você viu a festa que ele. Banquete, o que que é banquete? Não é você chama os amigos, não é? Ele quer se vir a Cristo. O que que produz quando você tem uma aproximação profunda com o Senhor, com aqueles religiosos? O que que produz no religioso quando você tem intimidade com o Senhor? Crítica, né? Ciúmes. Uhum. Você vê como foram a criticar aos discípulos. Agora Pedro é um discípulo sendo criticado. E o Levi, que é um discípulo, agora também sendo criticado. Quem que criticou eles? Aqueles que não precisavam de limpeza. Aqueles que não precisavam, como que se eles não se achavam pecadores? Tá vendo, irmãos? O Senhor falou para ele: eu não vim para sãos, eu vim para doentes. E que essa aplicação espiritual. Os discípulos podiam dizer que estão fazendo festa porque agora já não são mais pecadores? Qual que é o motivo da festa? A festa é por causa de Jesus. É. Não é porque você ficou limpo agora. Gente, vem cá que eu sou limpo agora do meu pecado, minha lepra. Não. É porque você está exaltando a pessoa de Cristo na tua vida. Você não é nada, irmãos. Cristo é exaltado. Agora o religioso é o contrário. Ele disse: Senhor, eu sou digno porque eu faço, eu cumpro, eu. Quem que é exaltado no religioso? A pessoa dele. Esse é o contraste maravilhoso de Levi, irmãos. Fala, Ó, irmão. ó, irmão, eu acho que vai fechar bem Sim, aqui. Eu levei dois pontinhos, o que você já tinha comentado, né? sim, Mas fica forte para ver também aquele versículo do jovem rico e sim, também dos dois homens que subiram ao templo. Isso, Lucas 18, 3 versículos. sim. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Aí. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só, irmão. Dessa forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, Que coisa, hein? roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo em tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, Que coisa mas tremenda. batia no peito, dizendo: ó Deus, se Ser propício a propício. mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para Justificado. sua casa, e Amém. não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E Sim. depois no versículo do jovem rico, quando Jesus fala assim, lá, certo É. homem de posição Aham. perguntou-lhe, no versículo 18, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É. Respondeu, olha Jesus, É. por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um,
que é Deus. Amém. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-lhe, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens. Será que o Senhor conhecia o coração? Dá aos pobres e terás um Oi, tesouro nos que lindo, céus. né? Depois vem e segue-me. Como se diz, aquela situação de Levi, ele seguiu o Senhor, né, irmão? Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E qual a outra situação? O outro largou e seguiu o Senhor, Amém. né? A palavra fala que também restituiu, né? Também todos aqueles que tinham prejudicado, né? Sim. Mas o Aleluia. homem, Então, é a palavra muito rica, né, irmão? Amém. né, Vitor? Sim, irmão. Amaury, Sim, irmão. não é só largar, né? É, É não ter os olhos e o coração ali. é verdade, irmão. É isso aí. Você sabe que quando você aplica os quatro, né? Pedro terminou do joelho. O leproso terminou limpo. Os quatro amigos dando glória a Deus no que eles fizeram. E o Levi? O Levi só celebrava só festa, irmão. Banquete. A vida do crente, irmão, é só gratidão. Não é mérito para nós. A vida do crente é exaltar a pessoa dele. Não tem outra coisa, irmão. Sabe o que é maturidade, irmão? É nós permanecermos nele e Amém. ele permanecer em nós. Deus seja louvado, Amém. irmão. Aleluia. Glória a Amém. Vitor, e Deus. finalizando Amém. a questão do Zaqueu, tem o versículo que fala assim: É, a crítica da multidão, que são religiosos, a multidão sempre tá por aí, né? sim, Multidão é bom para observar, mas eles têm um problema, não, eles querem ver e eles até querem experimentar milagres, mas eles não querem ir para ele, como diz o Jesus, não querem vir para mim. Então, ele fala assim no versículo Lucas 19:7, né? Não sei como diz na tua tradução. sim. Os religiosos murmuraram, falou, entrou para ser hóspede de um homem pecador. Isso. Seja, ou seja, a questão do religioso é ver o pecado. Eles até Sim. reconhecem o pecado, ou o pecador, né? Mas eles não reconhecem a pessoa que está indo na casa do pecador. Entendeu? Então a diferença de postura é muito diferente, né? Porque o foco da religião é manter uma aparência. Irmão, Ah, irmão é? Carlos, ó o Sim. versículo que você está comentando. Todos os Uhum. outros que viram isto murmuravam, dizendo: Hum, ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. que coisa. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, Que coisa, irmão. pois Amém. que também este é filho de Abraão. Ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Olha que coisa. palavra, irmão. Desculpa, irmão, só isso daí que era o versículo que você estava falando. Amém. Porque para os pecadores, Zaqueu era um caso perdido, é um pecador. E para eles, ele deveria ter sido, para eles, né, para os religiosos fariseus ainda mais, para piorar, né? Ele deveria ter sido evitado pelo Senhor, porque o Senhor É, justamente chegou na casa de um pecador, bem pecador Uhum. nesse tipo, né? E Exatamente. porque talvez ele até pensava: "Mano, eu se me junto com essas pessoas vão me contaminar espiritualmente, né? Então eles não queriam, eles se achavam sim. perfeitos e o Zaqueu era uma pessoa imperfeita. Hum. E Então, sabe que fala aqui, quando. irmão, na palavra? Ele é Aham. maioral dos publicanos e ricos. Maioral dos... E, ó, o cadastro, né? Que Então, coisa. o que é impossível
para os homens é possível para Possível Deus. para Deus. Né? Você viu que Amém. como pode entrar o rico no céu? É, Então essa palavra vem contra, né, irmão? amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, irmão. Muito rico, viu? Muito bom, Você Vai, vê irmão. que irmão o Diego, Senhor, o pode Senhor falar. deu um compartilhar lá, deu uma Já volta lá vou. em Cafarnaum, voltou e voltou para Jerusalém. Maravilhoso, hein? Foi bom, né, irmão Maurício? Mas, mas Vitor, Muito bom. Deixa eu É, falar uma coisa. Você sim. viu que nessa história do Zaqueu, quem convidou quem? Jesus, né? Ele se autoconvidou. Se autoconvidou. Porque ele sabia o conceito que os outros tinham. Sim. Ele era contra, estava oposto à ideia religiosa. Então ele chegou justamente para chegar lá e o cara que menos tinha chance nenhuma, acho que nem pensou, É. cobrador de imposto corrupto demais, a gente sabe até hoje, nosso dia é meio que assim também, né? Não faz diferença nenhuma, né? Então ele chegou lá e não colocou nenhuma condição para ele. Então a graça chegou na vida de Zaqueu e derreteu o coração de Zaqueu. E o que aconteceu? Ele mudou totalmente. Porque a atitude dele, quando ele falou que ia devolver, ele demonstra que houve uma mudança total na vida dele. Sim. A mente dele mudou. Que talvez até então, um pouquinho antes, né, ele nem pensava nisso. Não é uma coisa que ele dizia, eu sou bom demais, eu vou subir lá para que Jesus chegue na minha casa, eu tenho muito dinheiro, eu sou rico. Não existiu esse conceito nele. Mas o prazer do religioso é apontar o erro, porque estava fora do padrão que eles achavam certo. E você sabe que Agora o, o o padrão, Carlos, o prazer do religioso não é só apontar o erro, ele se aham, achar. Esse é o prazer também. maior dele. Se E, achar e aí, merecedor. E é, é por isso que entra em contraste justamente com o que significa maturidade. Porque e o, quando você olha para a maturidade, como que nós entendemos maturidade, cara? uhum, No nasceu mais Cristo. Nós, normalmente, a pessoa, você vai ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, você vai ler Tito, e você vai ver como que deve ser o presbítero, como deve ser o diácono, tal, né? Então, eles olham essas qualificações onde? Normalmente neles, né? Porque eles são uhum, pessoas que alcançaram e realmente o maior, vamos dizer assim, perigo que existe é quando a pessoa alcança algo. Quando você está lá em cima, quem que vai cair qual que vai ser que vai cair? Que está lá em cima, né? Entendeu? uhum. Então existe hoje uma necessidade que nós possamos perceber que maturidade é uma pessoa que ela permanece nessa condição de que não se acha digno, mas que permanece naquele que realiza. Quanto mais nós E, permanecemos nisso, mais nós estamos tendo essa realidade, a realidade da maturidade. Por isso que quando você vai em capítulo 4, o Diego, você tem ali Gálatas, Efésios, né? Se puder ler, irmão, só para terminar aqui, Efésios 4, versículo 11 ao 14. 11 ao 14. Sim, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. viu?
Muito bom. Muito bom. Esse aqui, a leitura em espanhol, traz mais força ainda. Como o tempo já foi embora, nós vamos parar por aqui, né? Mas eu gostaria no Vitor, domingo desse Vitor, você outro. pode ler o versículo 10, só para finalizar, fala assim, que a missão principal do Senhor foi assim, porque o Filho do Homem, ele não se apresenta como Deus, é como homem, né? Filho do Homem. Sim, Veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ele não exclui os pecadores. É justamente para poder alcançar os pecadores que ele veio. A religião não, exclui. Ele estava defendendo a santidade, que os fariseus eram um desses aí, estudando a santidade de Deus. O que você não pode fazer, o que você pode fazer, o que está certo, o que não está certo. Só que chegou alguém que era realmente o dono da santidade e alguém que era dono de quem deu a lei, né? Mas sim. então ele sim pôde salvar, né? Amém. Amém. Maravilhoso, né? Foi muito, muito bom. Todo mundo compartilhando. Não sei se o Diego quer falar alguma coisa, Diego. Ah, não, não. Uhum. Mas, Já não fui muito rico. amém. Maravilhoso. Então, no domingo, se o senhor permitir, nós continuaremos nesse assunto de maduridade, que eu gostaria de trazer mais comentários sobre isso, né? E se algum irmão tem algum um sentimento também de falar sobre isso, né? Podemos enriquecer mais ainda. Então, talvez, Amém. não sei se vai ser assim na reunião do domingo, porque amanhã era a reunião, né? Como hoje nós fizemos, eu estava pensando, pode ser na sexta-feira, se os irmãos tiverem tudo ok, podemos fazer, porque senão fica amanhã a reunião de novo. Ou na quinta? Ou na quinta ou na sexta. O que vocês acham? Ah, por mim tudo bem. Tudo bem? E você, Carlos? Na sexta? Pode ser. Pode... Quinta ou sexta? Acho que melhor quinta, né? Quinta. Tá bom. Combinado, Sim. então. Eu vou avisar os irmãos, então. Então, o irmão Mori acho que caiu, mas fica na graça e na paz, amados irmãos. Obrigado Amém, graça e pela paz. presença dos irmãos, tá bom? E bom Amém, amém. descanso. Bom Um descanso para abraço para todos os todos. irmãos também. Descanso. Graça e Abraços, irmãos. paz. Tchau, Amém. tchau, Tchau, Amém. tchau. irmãos. Amém.